Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Fique à vontade aí para a gente poder conversar, né? E eu vou fazer esse vídeo agora falando como que foi o estágio, o último rodízio do estágio dentro de uma unidade de saúde, né? Dentro de um hospital, por exemplo. O primeiro rodízio desse semestre foi dentro de uma UBS, o segundo rodízio foi dentro de um hospital, dentro de uma UTI, né? Foi a minha primeira experiência dentro de uma UTI, né? No semestre passado, eu já tinha ido para o hospital, só que foi em outro setor, foi um setor clínico paliativo, né? E esse semestre foi dentro da UTI, eu tava com bastante expectativa, né? Quem assistiu o vídeo de eu falando como que foi o começo desse estágio na UTI, pôde ver um pouquinho, assim, o que eu falei lá. Mas já acabamos, né? Hoje praticamente foi o último dia. E daqui para frente a gente vai fazer essa última etapa de estágio dentro da faculdade. Nós vamos fazer trabalhos, né? Vamos fazer algumas apresentações e depois, por último, vai ser o nosso TCC em dezembro. Mas vamos lá, né? Teve alguns pontos assim que me marcaram bastante dentro da UTI, né? Porque como que foi? A gente chegou lá, a gente tinha que colocar o nosso nome lá na entrada, né? Que é um controle de acesso. Depois a gente pegava a nossa roupa privativa. A gente tinha que ir de branco, mas a gente tinha que passar num setor lá para pegar aquele privativo, aquele scrub, aquele pijama cirúrgico, né? Porque dentro da UTI a gente tinha que estar paramentado, né? Então tinha que usar touquinha, tinha que usar máscara. E aí a maior parte dos pacientes que a gente encontrava lá eram pacientes já idosos, né? Um ou outro eram mais jovens, abaixo de 40 anos, né? Entre 30 e 40 anos. O mais novo foi na última semana, na semana passada, que tinha 25 anos. O estado dele não era tão grave, mas mesmo assim ele estava lá na observação dentro da UTI, porque ele estava bradicárdico, ou seja, os batimentos cardíacos estavam mais lentos, né? Mas, gente, teve uma paciente que realmente me marcou, né? Aquela paciente, quando eu vi a HD dela, a hipótese diagnóstica, quando eu vi o diagnóstico, a professora tinha pedido, a gente chegou lá no local, né, do estágio, e a professora falou: escolhe o paciente que vocês vão ficar hoje. Quando eu vi essa paciente, e eu fui lá no leito onde ela estava, era uma paciente já gravíssima, né? Em agosto, ela tinha feito uma mastectomia, né, na mama direita. E a mama esquerda, gente, já estava toda tomada pelo câncer de mama, né? Ao ver aquela situação, ao ver a dor daquela mulher, eu fiquei com vontade de chorar. Na verdade, meus olhos encheram de lágrimas lá naquele momento. Por quê? Embora eu tenha visto outros pacientes muito graves, na semana anterior a eu atender essa paciente de câncer de mama, eu tinha feito nas minhas redes sociais, né, sobre o mês de outubro, outubro rosa, que é o que nós passamos agora, né? E, e aí depois eu vejo um caso real desse. Eu nunca tinha visto, né? Porque eu não tenho experiência anterior na área da enfermagem. Eu não sou técnica, como eu já disse em outros vídeos aqui. Eu não tenho contato. Eu já tinha visto fotos, mas você vê a pessoa ali passando aquela dor toda e já em estágio final, gente, porque era estágio final ali, né? Eu realmente me compadeci, eu fiquei muito comovida. Porque eu sou mulher também. Eu me coloquei no lugar dela. Eu falei, nós todas estamos suscetíveis a isso. Por mais que a gente faça o nosso preventivo, às vezes esse tipo de coisa chega e a gente não tem controle. Por mais que a gente faça os tratamentos, às vezes a gente não tem controle. E aí fica na mão de Deus, né? E claro que milagres acontecem, mas às vezes o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, nesses momentos de dor, é entender que Deus, apesar de tudo, continua na soberania dele, continua fazendo a vontade dele e que aquela é a vontade dele, que você esteja às vezes mais perto dele, né? E que a cura às vezes não vai ser aqui na terra, vai ser lá com ele. E foi isso que aconteceu com essa paciente. No dia seguinte, que eu atendi, que eu fiz todo o estudo de caso dela, prescrição de enfermagem, evolução.
No dia seguinte, ela veio a óbito, né? E teve sinais, assim, né? O rebaixamento dos sinais vitais dela, eu pude acompanhar, né? E toda aquela dor, né? Então, assim, o que eu tenho para falar? Que, assim, se você passa por um estágio tão intenso como esse tipo, né? E não muda alguma coisa dentro de você, então você está fazendo isso errado, né? Ser enfermeiro, escolher a área de enfermagem, principalmente, tem outras áreas da saúde, mas escolher ser enfermeiro, você nunca pode perder aquele senso de empatia pelo seu paciente, né? Isso é uma coisa que eu levo comigo para minha vida. Você estar pronto a se colocar realmente no lugar do outro e ver que a sua dor, o que dói em você, ou melhor, o que dói nele, né, no paciente, às vezes não é o que dói em você, você tem que entender isso, né? E procurar amenizar os sintomas daquele paciente. Claro que o que a gente pôde fazer, a gente fez ali como estagiário, mas os profissionais que trabalhavam ali fizeram também. E, enfim, essa foi a experiência que mais me marcou, né? Que mais me deixou assim comovida. E é uma área que eu não quero trabalhar. Eu já sei que oncologia para mim não dá, desde o começo, na verdade. Então, mas é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, assim, esse último rodízio foi de bastante aprendizado. É uma pena, sim, a gente não ter feito tantos procedimentos, né? Porque quando a gente chegava já no setor, já tinham feito, às vezes a equipe da noite já tinha feito, como uma passagem de sonda, uma coleta de gasometria, sondas tanto vesical como parenteral, né? Mas, assim, eu saio com aquela sensação desse rodízio de que um pouco mais eu aprendi. Eu tenho muito a aprender ainda, mas um pouco mais eu aprendi. E é isso. Estamos aí na última etapa. Eu falo assim que faltam 95% de. Faltam não, faltam 5% para acabar as aulas, né? E graças a Deus também, uma outra novidade aí é que a coordenação do nosso curso já marcou o ingresso ao Corém. Ou seja, a gente vai poder sair, fechar o ano com a nossa inscrição no Corém já pronto, né? Já feito. E isso daí vai facilitar bastante para mim, para poder já tentar ingressar no mercado de trabalho. E é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, para eu, de repente, eu possa lembrar ali para contar para vocês, pode mandar aqui nos comentários, que eu gosto muito de conversar com todos, tá bom? E não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Vocês são essenciais para o crescimento desse canal, gente. Eu gosto muito de compartilhar minhas experiências, mas vocês são essenciais para que isso possa ser propagado, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima!